Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos mais uma vez aqui, eu, Aloísio. Eu, Eduardo Araújo. E ela... Eu, Maria de Fátima Miranda. Essa trio, trinca, esse Meu trio, Deus do céu. vou te contar. Fiquem impressos, prezados amigos ouvintes internautas. Fiquem impressos. Então nós estamos... Não, ainda tem o Jefferson ali ainda. Sim, porque mas o Jefferson não se manifesta, né? Ele só ouve e ri. Ele ouve e ri. Então nós estamos estudando essa obra, que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, noções elementares do Espiritismo, e estamos no tópico dos Espíritos. E nós, no último programa, ficamos presos ali no item 9, né, que falava do perispírito, e na realidade não deu nem para esgotar uma parte do assunto. E agora nós vamos em frente, porque senão nós já estaríamos aqui fazendo um estudo interminável a respeito de perispírito. Então nós estamos entrando agora no item 10, que Kardec, a seguinte afirmação: há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Nós somos seres trinos, né? 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem os pensamentos, a vontade e o senso moral. Isso aí é bom para acabar com a briga do pessoal que fica separando alma de espírito, né? Kardec didaticamente tenta dar uma explicação, mas deixa claro que alma e espírito são a mesma coisa. Apenas é a maneira de nós entendermos que um está encarnado e o outro desencarnado. Didaticamente. Né? Didaticamente. Mas o povo confunde. Quando se refere a um ou ao outro, está falando da mesma coisa. Então, alma ou espírito, esse ou aí é alternativa, né? Quando são alternativas, então tanto faz um como o outro. E o segundo é o corpo, que é o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Então, para que o espírito se manifeste, ele precisa, no mundo onde ele estiver encarnado, ele precisa do corpo físico, certo? E o terceiro é o perispírito, que é o invólucro fluídico, leve e imponderável, servindo de laço de intermediário entre o espírito e o corpo. A Miranda, certo, diz que é a pipa, a linha e quem está soltando a pipa. Certo? Quem está soltando a pipa é o espírito. Quem está sendo visto e fazendo todas as manobras, né, comandadas por quem está soltando a pipa é o corpo físico. E o que une quem está soltando a pipa à pipa é o perispírito, é a linha, é o perispírito. É brilhante, Maria Miranda. Coisa de alfabetização e evangelização. Brilhante. Então, nós somos seres trinos, quando encarnados, certo? Quando desencarnados, uma dessas partes desaparece. Qual é ela, Miranda? Qual é? A que desaparece? Quando nós estamos desencarnados, vai desaparecer o papelzinho colorido que é visto. Quer dizer, cortaram a nossa pipa.
cortaram a nossa pipa. Cerol para cortar as pipas, dá um perigo. Então fica quem estava soltando a pipa e a linha, mas pipa foi... É por ter cortado muita pipa em existências passadas que agora ela está tendo que pagar o preço. Tá certo. Tá vendo aí, né? Então nós somos seres trinos. Eduardo, quer acrescentar alguma coisa? Aqui é muito... Muito boa, Kardec sempre simplificando, né? Ele que era um homem extremamente culto, sábio, mas a grandeza desse tipo de espírito é essa, sabe falar de forma simples. Tem pessoas que a gente escuta falar que você acha até bonito, mas eu não entendo nada. Não entendi nada. Eu certa vez eu estava atendendo um paciente e ele é formado em letras pelo FRJ, alguma coisa assim. A cada 10 palavras que a criatura falava, eu entendi umas 3, 4. Porque ele falava um linguajar deles lá, né, o pessoal de letras. Aí eu ficava assim, meu amigo, dá para você explicar? E aí eu vi que ele estava mais preocupado com os termos rebuscados do que a própria questão emocional dele. Eu falei, melhor você procurar um outro profissional, porque eu não alcanço. Né? Eu tenho que ter humildade de reconhecer a minha limitação. E aí eu encaminhei ele para um outro colega lá para ele poder filosofar e poder... Kardec falava de forma simples. Então, a quem ler a obra de Kardec e dizer que não entende... É porque não quer entender. É porque não quer entender. Porque você vê a maneira como... Claro, você pode aprofundar isso aqui, como disse o Aloysio, de uma forma de você ficar meses, anos estudando detalhes sobre a alma, sobre o próprio corpo físico. Nós vemos que a nossa própria ciência desconhece ainda. O nosso cérebro, os pesquisadores, cientistas, neurologistas falam que a gente conhece pouco sobre o cérebro humano. Então, há muito que se estudar, há muito que se compreender sobre o próprio corpo que nós hoje habitamos, sobre o perispírito, que é esse intermediário entre o corpo e a alma nem se fala, como disse o espírito Lamennais, eles lá estão estudando a alma. Eles, os espíritos mais elevados. Então, o material de estudo é imenso, mas a capacidade de compreensão, de entendimento, ela é simples, para aquilo que nós precisamos. Para o que nós precisamos. Para o essencial do que nós... Por isso que o Lamennais diz que compreendei o perispírito moralmente. Porque a base da nossa felicidade ou da nossa infelicidade reside na nossa conduta moral. O nosso perispírito, a nossa alma, ela vai ter os benefícios ou vai sofrer os reveses de acordo com a nossa conduta moral aqui na Terra. Pensamento e vontade. Então não adianta a gente ficar mergulhado, como muitos companheiros ficam, sem nenhuma crítica, estudando meses os detalhes do perispírito e esquecer que o principal detalhe do perispírito é a conduta moral. Então vamos estudar, mas entender o que é essencial, que é o que Kardec passa pra gente. Quando nós vamos conversar com alguém que está interessado em saber, nós pesquisamos para explicar. Agora, em nossa vida diária, é importante sabermos que aquilo que fizermos através do nosso corpo vai refletir direto no espírito. É isso que o Lamennais fala. Perfeito. Quer dizer, na realidade, o perispírito ele está ali sujeito à causa e também à consequência. Então, para quem quiser ler esse tópico aí, é o item 51 de O Livro dos Médiuns, que trata dos sistemas. É uma resposta que ele deu aí sobre a questão. E é interessante, nessa história da pipa, nós vamos ver... A Luísa, ela está fixada na questão da pipa. Vamos observar, a linha, eu vivi em comunidade, né? Muito tempo. Pode falar, Miranda, que você soltava pipa, ninguém vai... Olha só, julgar. A linha, ela sofre a pressão da mão que está agitando e também sofre a pressão do vento que o papelzinho colorido está enfrentando lá em cima. Então, ela interage dos dois lados, não é isso? É isso. É isso. Porque a pressão de quem está soltando vai fazer o movimento lá em cima. Mas a rajada de vento também vai... Essa linha é fundamental, tá? Porque, conforme você colocou aí, vamos tentar só ter mais alguma coisinha a respeito, certo? Essa linha que você colocou aí, ela vai sofrer as sensações externas que chegam ao nosso corpo físico, vai conduzir ao espírito, que é aquele que efetivamente vai sentir o efeito disso.
E a resposta do espírito através dessa linha vai se fazer sentir em você recolher um pouco mais a linha, se você soltar um pouco mais a linha. Então, o perispírito é um caminho de mão dupla. Sim. Ele faz chegar as sensações externas ao espírito e as respostas do espírito ao corpo físico. Existe um trabalho muito interessante que uma vez eu tive a felicidade de presenciar, feito por Dona Zilda Alvarenga, certo? Na Cruzada dos Militares Espíritas. Eu cheguei mais cedo, que ia ter uma palestra, e como eu sabia que estava tendo um estudo, eu subi para ver e assistir o estudo. E ela estava falando sobre perispírito. E eu fiquei atento e absorvendo tudo aquilo que ela estava falando. Cheguei em casa, eu tentei fazer um diagrama, certo? Aí, quando eu acabei de fazer o diagrama, eu mandei para ela e perguntei: foi isso que a senhora falou? Ela falou: foi isso que eu falei. Eu falei: beleza. Eu até hoje eu uso esse diagrama quando nós estamos estudando, certo, perispírito, certo? Porque é completo, certo? Eu consegui, inspirado que fui, sintetizou, certo, no diagrama. Colocar no diagrama tudo que ela estava explicando. Essas camadas do perispírito que são mais grosseiras à medida que se aproximam do corpo físico, o duplo etérico, o corpo físico, as sensações, porque se não houvesse essa densidade crescente dessas camadas até chegar ao corpo físico, o corpo físico ia explodir. Sim. Com a energia emanada pelo espírito, ele não ia suportar. Sim. Então ele age como um agente que ameniza essa energia, gradua até chegar ao corpo físico, e ao contrário, quando nós temos as sensações externas, ele amplifica essas sensações para que chegue até o espírito. Olha, é uma coisa linda. Esse tal de perispírito é uma coisa que nós, quando entendemos uma parte, né, pelo menos uma parte do que seja e quais são as suas funções e como ele atua, como ele se coloca diante de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, é lindo, é divino. Não tem como não, nos leva a compreender essa misericórdia, esse amor divinos. É isso aí. Vamos dar sequência então? Vamos lá, item 11. Item 11. É você ou Miranda? Eduardo. Capítulo 2 do livro Que é o Espiritismo, o tópico 2 Espíritos, item 11. Miranda só quer soltar pipa, não quer ler. Então nunca vamos lá. Quer ficar soltando pipa. Eu nunca soltei pipa, mas sou excelente observadora. Tá certo. Tá bom. Então tá bom. Temos imagens, vamos botar aí no Instagram de Miranda soltando pipa. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca e serpente da pele. Em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte, que todos nós, em algum momento ou outro, iremos ter que passar pelo fenômeno da morte, nos despojando do corpo físico e permanecendo em nós o nosso perispírito e, é claro, a nossa alma, que é o ser pensante. É por isso, e você que está nos escutando, você que está nos acompanhando aí pelo rádio ou pela internet através do YouTube, e existe uma preocupação, quando a pessoa morre, se eu vê-la, como eu vou vê-la? Você vai vê-la exatamente como ela era em vida. O espírito vai se apresentar exatamente como você o conhecia em vida. Por quê? O Aloysio está dizendo que é mais ou menos assim, depois ele explica. O espírito se apresenta tal como ele quiser. Diz Allan Kardec e os espíritos que o perispírito ele é plástico. Ele obedece à vontade do desejo do espírito. Então,
Se o espírito se apresenta em vida, ele usava uma bengala, ele pode se apresentar com a sua bengala. Se ele usava óculos, ele pode se apresentar com o seu óculos. Se ele quiser se apresentar mais rejuvenescido, ele vai se apresentar mais rejuvenescido. Ele vai se apresentar exatamente como ele se identifica, como ele se enxerga. E como se sente. E como ele se sente, sobretudo. Por isso que eu balancei a cabeça. E então, mas em regra geral, você vai poder identificá-lo facilmente, porque a aparência dele será a mesma aparência que ele tinha no seu corpo físico. Então, Aloysio, essa parte é importantíssima em geral. Acrescenta nessa tua explicação aquilo que os espíritos usam muito, certo, no livro dos espíritos. Em geral. Em geral. Tá certo? Porque, em geral, ele vai se apresentar como estava na sua última encarnação, mas não necessariamente. Não necessariamente. Ele poderá se apresentar com uma forma, com uma aparência que foi mais importante na sua existência. Um exemplo que todos nós conhecemos é Emmanuel, certo? Que se apresenta como senador romano, mas nesse meio tempo entre o senador romano e a atualidade, quando ele se apresenta a Chico, ele foi vários outros personagens. Certo? Sim, mas aqui a gente fala mais especificamente da última encarnação. Sim. Se o Emmanuel fosse apresentar alguém da sua última encarnação, ele vai usar a imagem que a pessoa conheceu e não do senador romano. Mas, então, aquele para ser identificado, né, nessa proposta. Em geral, ele vai se apresentar como na última encarnação, inclusive para poder ser reconhecido. Sim. Tá? Inclusive nós, mesmo estando agora encarnados, se nós aparecermos para pessoas que conviveram conosco em outra existência, nós não iremos nos apresentar com a atual aparência. Então, digamos que tem alguém encarnado de uma outra existência minha. Eu saio do corpo durante o sono e me apresento a essa pessoa. Eu não vou me apresentar como Eduardo. Automaticamente, ao estar perto daquela pessoa que eu convivi numa existência anterior, eu vou assumir a aparência da existência anterior. Porque senão a pessoa não me reconheceria. Então, em outras palavras, e resumindo o que nós estamos falando aqui, ele vai se apresentar da maneira que será melhor... Dentro do objetivo que ele se propõe. Dentro do objetivo que ele se propõe. Identificado. Tá no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver a história da Antonina, que é a Lola, que viveu no Paraguai. E tem o avô dela que está desencarnado e foi o companheiro dela lá na época do Paraguai. Quer dizer, ele era avô dela, de Antonina, né? Não sabia que Antonina era a Lola. Então, para que os espíritos trabalhassem a assistência espiritual deles, ela desdobrada, eles fazem com que perispiritualmente ela tome a forma de Lola e ele a identifica e é feito um trabalho de socorro. Né? Lembrando ainda da pomara do vovô Pedro, que tem uma história belíssima. Então, quando o médium recebeu a fórmula da pomara do vovô Pedro, na reunião que se fazia, médios viram a presença de Mesmer na hora que ele estava psicografando. Né? E na assinatura foi colocado vovô Pedro. Aí alguém conversou com o espírito, olha, mas você assinou vovô Pedro? Na realidade, nós estamos percebendo que é Mesmer que está aí. E ele responde, para coisa simples, nome simples. Mas para que ele ainda deixa em torno da pomada uma ideia de como se ele já tivesse estado numa condição outra lá para trás e por isso colocou o vovô Pedro, não é? Mas o médium viu Mesmer. Ele apresentou-se com a forma de Mesmer, mas deixou uma lição também ali. De repente, ele já se apresentou, se deixou perceber como Mesmer para deixar uma lição. De vários aspectos. Primeiro, o conhecimento dele científico, porque Mesmer tinha, né, toda uma compreensão, tanto que Kardec estudou com ele, sobre magnetismo. E para mostrar que por trás de um nome simples, pode estar também um ser que tem vasto conhecimento, por isso aquele objetivo que a pomada tem a ver com tratamento, com enfermidade e com cura. Uma coisa, as pessoas que estão nos escutando podem ficar tranquilas. O espírito que se apresentar para você, ele vai se apresentar de uma forma que você vai identificá-lo. Sim. Porque existia muito uma ideia antes, hoje em dia nem tanto, Kardec comenta isso aqui, a gente já leu, de que o espírito se apresentasse de uma forma vaga, como uma luz, até pode. Mas para ser identificado, ele tem que
aparecer de uma forma que nós possamos o reconhecer. No livro Voltei, o Jacó, ele vai falar, eu acho que é o Bittencourt Sampaio, que ele percebe uma estrela se aproximando, Isso. ele vê quando vê ali, era o... Aí toma forma. É interessante, mas tem pessoas que dizem assim, olha, eu sonhei e acontecia isso, mas não era eu. Era eu, mas não era eu, porque no sonho se via com outro corpo. Uma outra aparência, de uma outra existência. Como diz o Aloysio, é fantástico. As propriedades do perispírito que possibilitam, né, esse tipo de fenômeno e que, como diz Kardec, vão explicar muitas coisas hoje inexplicáveis para a nossa ciência. Agora, de tudo isso que nós estamos falando, algo tem que ficar bem claro e bem firme no nosso entendimento. É que aquilo que nós vamos perceber é o perispírito. Perfeito. Tá certo? O perispírito. Não é o espírito. A essência, que é o espírito, nós não temos como não temos apreender ainda. Porque o espírito em essência é energia pura, não é? Na realidade, o espírito, ele se manifesta aqui através do corpo, mas ele não está aqui. Exatamente. Ele só se manifesta. E aí voltamos ao Lamennais, lá no item 51, quando ele diz que eles, no momento, estão estudando a alma, que é o que o Aloysio falou aí. O que nós vemos é o perispírito, mas o que é a alma em si? Eles lá ainda estão estudando, então vamos ficar quieto por aqui, porque aí já é demais também a gente querer achar que na nossa condição nós temos como compreender a essência íntima do que seja o espírito em si. Só se o Aloysio souber, ele nos conta aí. Não, aí depois eu conto. Então, olha só, no item 12, que é o que se segue, já que nós terminamos no item 11, dizendo que essa troca de vestido velho, etc., que se designa pelo nome de morte, né? Lembrando que faltam aí 3 minutos. Então, nós não vamos entrar no item 12. É melhor, entendeu? É melhor você contar pra gente a natureza íntima do espírito. Como é você que não eu ficou vou de contar isso pra gente? Eu não. Eu não. Pô, Luiz, todo mundo aqui na expectativa. Não, eu não. De você trazer essa revelação pra gente aí. Eu não conto nem detalhadamente Jesus faz o ao convite. Perispírito, quanto mais do espírito. Eu não conto nem do corpo. Jesus faz o convite, mas nenhum de nós ainda aceitou de verdade. Desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. É como nós comentamos aqui, né? A nossa ciência, ainda hoje, com todo o avanço tecnológico, científico existente, ela não compreende ainda todas as funcionalidades do corpo físico. Por isso a importância da moral, porque com o senso moral nós vamos poder acessar tudo isso. Sem moral e com tanto conhecimento, iríamos gerar caos no universo. Por isso que Deus não permite. Nós estamos aí, segundo o Chico já falava lá em 1971 no Pinga Fogo, né? No limiar de uma era onde a nossa ciência vai ter grandes avanços no corpo físico. Porque ainda hoje nós não temos a cura para diversas doenças. Estamos aí ainda desesperados buscando uma vacina para a Covid-19, mas não temos a cura do vírus, do HIV, né? Que já tem aí muitas décadas, anos e anos. Nós temos aí o câncer, que leva vidas e mais vidas todos os dias. Então a nossa ciência sequer ainda domina, conhece em profundidade o corpo físico. O que dirá o perispírito e ainda mais o espírito em si. Então, gente, temos uma longa caminhada com muita humildade. Longa caminhada. Vamos procurar conhecer a nossa família, nossos deveres, dar bom cumprimento, não é? Moralmente falando, Sim. como o Lamennais coloca, né, busquemos moralmente sermos pessoas melhores. Isso é o fundamental. O conhecimento mais profundo, seja do próprio corpo físico, do nosso perispírito e daqui a alguns milhares de anos da nossa própria alma, isso vai acontecer naturalmente, mas que a nossa meta seja sempre se tornar uma pessoa melhor. Estamos encerrando o programa, vamos dizendo tchau a Luiz Guigino, até semana que vem. Mas tem que ser assim, tchau não, pode desejar a todos dias melhores, uma boa semana. Soltarem bastante pipa. Muita pipa. Isso. Certo? Que o Senhor Jesus vos livre do Aloysio e do Eduardo. Tá certo. Tá bom. Muita paz a todos. Muita até lá. paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Vamos hoje estudar na Revista Espírita de fevereiro de 1868 a matéria Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig. Kardec em cima a matéria com o seguinte comentário: um espírita de Leipzig mandou imprimir em língua alemã a seguinte mensagem, cuja tradução temos o prazer de dar. Então Kardec achou interessante a página, o texto que esse espírita havia impresso e imprimido e distribuído, achou interessante e transcreveu na íntegra na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Vamos então ao texto dessa mensagem do espírita de Leipzig, voto de feliz ano novo. Também a vós que vos chamais materialistas, porque só quereis conhecer a matéria, eu seria tentado a vos enviar os meus votos de felicidade. Mas temo que considerareis isto como uma ousadia de um estranho que não tem o direito de ser contado entre vós. É diferente com os espiritualistas, que estão no mesmo terreno que os espíritas, no que respeita à imortalidade da alma, à sua individualidade e ao seu estado, feliz ou infeliz, depois da morte. Os espiritualistas e os espíritas reconhecem em cada ser humano uma alma irmã da sua e, por isto, me dão o direito de lhes enviar meus votos. Uns e outros agradecem ao Senhor pelo ano que acaba de passar e esperam que, sustentados por sua graça, tenham coragem para suportar a prova dos dias aziagos e a força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. Como vimos, queridos irmãos, a saudação do espírita lá de Leipzig, primeiro ele dirige aos materialistas e, não sem um quê de ironia, ele fala que seria tentado a desejar um ano novo, mas ficou assim temeroso de que isso poderia ser considerado inapropriado, porque afinal de contas ele não era materialista, não se contava entre os materialistas. Mas a verdade é que, mesmo com esse toque de ironia, o espírita está desejando um feliz ano novo aos materialistas. Agora, com relação aos espiritualistas, como vimos há pouco, ele é interessante que ele não fala, ele é espírita, mas se dirige não apenas aos espíritas, mas se dirige também aos espiritualistas. Por quê? Porque os espiritualistas, como ele ressaltou, acreditam, como até hoje, né? Um espiritualista acredita, na imortalidade da alma, na sua individualidade, no seu estado feliz ou infeliz, depois da chamada morte. Então, com isso, ele se sentia à vontade de desejar um ótimo ano novo, não apenas aos espíritas, mas também aos espiritualistas. E fala que ele sugere, né,
que tanto os espiritualistas quanto os espíritas agradecessem ao Senhor pelo ano que acabava de passar e que pedisse força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. Então, reparem que ele não fala para pedir bom emprego, pedir uma saúde de ferro, não. Pedir para que a pessoa tenha coragem para suportar as provas dos dias difíceis e força para trabalhar o seu aperfeiçoamento moral. E quando ele fala aqui em domando as más paixões, nós vamos nos lembrar mais uma vez, nesse programa, a definição que Kardec deu do verdadeiro espírita. Agora é Kardec falando. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. É isso que esse espírita que fez o texto de Feliz Ano Novo, ele sugere que os espíritas e os espiritualistas peçam força para trabalhar esse aperfeiçoamento, força para vencer as suas más paixões, vale dizer, vencer as suas inclinações mais. Agora o texto vai focar nos espíritas. A vós, caros espíritas, irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebeste de Deus para a vossa peregrinação terrena um grande apoio no Espiritismo. A religião a todos veio trazer a fé, e bem-aventurados que a conservaram. Infelizmente, ela está extinta num grande número. É por isso que Deus envia uma nova arma para combater a incredulidade, o orgulho e o egoísmo que tomam proporções cada vez maiores. Esta arma nova é a comunicação com os espíritos. Por ela, temos a fé, porque nos dá a certeza da vida da alma e nos permite lançar um olhar na outra vida. Reconhecemos assim a vaidade da felicidade terrestre e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Então, queridos irmãos, ao falar especificamente aos espíritos, o autor, ele deseja que tenha sido particularmente um ano feliz. Por quê? Porque o espírita já tinha o grande apoio para a sua vida que o espiritismo dá. Então, pelo fato de ser espírita, conhecer a doutrina e se esforçar por exemplificá-la, senão não é espírita, é um conhecedor de espiritismo. Então, por esse fato, a pessoa estando empenhada, justamente no que ele falou antes, dominar as inclinações mais, e de verdadeiramente se voltar para o bem, é uma coisa, quase que uma consequência natural, a pessoa realmente se sentir bem, a pessoa ter paz interior, ter equilíbrio, ter serenidade, por tudo que a doutrina ensina, por tudo que a doutrina diz, no sentido de nós espíritas nos sentirmos bem, nos sentirmos diante de provas e expiações, sim, mas amparados, protegidos, enfim, em condições de realmente ir enfrentando e vencendo as nossas provas, as nossas expiações. Como vimos em matérias anteriores,
Kardec falou que uma dos objetivos fundamentais da doutrina espírita era, nos idos de 1850 e tanto, combater aquela onda materialista que existia na Europa, de um modo geral, e em Paris especificamente. Então, essa luta do espiritismo contra o materialismo, nessa luta, o espírita lá de Leipzig está dizendo aqui que ele conta o espírita com uma arma nova, já que estava falando que se tratava de uma luta do espiritualismo contra o materialismo, do espiritismo contra o materialismo. Ele chama de arma o quê? A ajuda, o meio, a ferramenta. Melhor seria usar a palavra ferramenta, não arma, que é justamente a comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade que os espíritas têm. Aliás, não é só os espíritas fazem isso com frequência, com habitualidade, mas qualquer pessoa pode se comunicar com os espíritos, desde que tenha um médium disponível, ou desde que ela capte bem o pensamento dos espíritos através da intuição. Então, o espírito de Leipzig está aqui dizendo que é uma força que o espírita tem a ter essa certeza da comunicabilidade com os espíritos e, por outro lado, exercer isso, comunicar-se com os espíritos. E aí ele fala na fé raciocinada, na fé que se obtém como uma certeza e não uma crença pura e simples. Porque a doutrina espírita esclarece à luz da razão, prova com fatos esta existência, essa imortalidade e comunicabilidade dos espíritos, e faz, portanto, com que a pessoa tenha uma vida agora, nessa reencarnação, mas com os olhares voltados para o futuro, porque sabe que o corpo vai morrer, mas ela não vai morrer porque é um espírito, e o espírito é imortal. Então, com isso, a pessoa, em sendo espírita, ela não vive em função da coisa material do momento, ela não vive em função do que está acontecendo agora ou que vai acontecer daqui a alguns anos na sua reencarnação. Ela vive tudo isso, sim, com equilíbrio, com serenidade, com bom senso, com atenção, com cuidado, mas sabendo que daqui a pouco, com mais ou menos tempo, cada espírito aqui reencarnado vai deixar o corpo, vai para a parte espiritual para dar continuidade à sua evolução. Então, o espírita, tendo essa visão, ele tem muito mais cuidado em viver e tem muito mais coragem em enfrentar as suas provas e as suas expiações do que uma pessoa que não conhece essas coisas, que não tem essas informações. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Continuemos então o estudo da matéria de título Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig, que foi inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1868. Então, é o texto do espírita desejando feliz ano novo para seus irmãos de ideal espírita. Assim, pois, caros irmãos e irmãs espíritas, permiti que, aos meus votos pelo ano novo, eu ainda junte esta prece: que jamais abuseis do poder de comunicação com o mundo espiritual. Não esqueçamos de que, conforme a lei sobre a qual repousam nossas relações com os espíritos, os maus não estão excluídos das comunicações. Se é difícil constatar a identidade de um espírito que não conhecemos, é fácil distinguir os bons dos maus. Estes podem ocultar-se sob a máscara da hipocrisia, mas um bom espírita sempre os reconhece. Eis porque não devemos ocupar-nos dessas coisas levianamente, porque podemos nos tornar joguete de espíritos maus.
embora inteligentes, como por vezes são encontrados no mundo dos encarnados. Se compararmos nossas comunicações com as que são obtidas nas reuniões dos espíritas fervorosos e sinceros, logo saberemos reconhecer se estamos no bom caminho. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho e a razão humana. Sábios conselhos, né, queridos irmãos? Ele está mandando votos de ano novo, mas na realidade ele está fazendo assim uma espécie de exposição a respeito dos princípios básicos da doutrina espírita. Então ele fala na prece o quê? Que os espíritas não abusassem, isso em 1868, não abusassem da comunicabilidade com os espíritos. Isso vale para hoje, isso vai valer pela eternidade afora. Porque se há uma coisa perigosa, é alguém se dispor a se comunicar com os espíritos desencarnados sem ter esse conhecimento que a doutrina espírita dá. O segundo livro da codificação, o livro dos médiuns, no frontispício, na folha de rosto, depois do título O Livro dos Médiuns, o Kardec colocou um subtítulo: Guia para os médiuns e para os doutrinadores, que é para justamente a pessoa que for entrar em contato com a pátria espiritual saiba o que está fazendo, não vá ingenuamente. Inclusive ele faz aqui uma advertência muito séria, que de vez em quando os bons espíritas falam e, além do mais, muitas vezes ouvem também, mesmo sendo muito dedicados à doutrina. Tomar cuidado com os espíritos, porque os maus não estão excluídos. Existe muito espírita mal na pátria espiritual, desencarnado, altamente intelectualizado. Às vezes, em reunião espírita, o dirigente da reunião que vai dialogar com o espírito acaba demonstrando ter uma inteligência e tem uma dialética muito superior até a do dirigente da reunião. E aí o que acontece? A espiritualidade maior, através da intuição e às vezes até da incorporação, dialoga com o espírito manifestante, porque o dirigente da reunião não, vamos dizer assim carinhosamente, não está dando conta do recado, apesar de todo o seu amor no coração, toda a sua vontade de amar e servir. Então esses espíritos são perigosos e é preciso então que façamos, para não sermos joguete desses espíritos, como o folheto fala, é preciso que nós estejamos sempre atentos para saber o tipo de espírito que é. E vamos ler de novo o conselho que ele dá no final do parágrafo que nós há pouco lemos. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho, isto é, com a moral do Cristo, né? E a razão humana. E aqui nós vamos lembrar o que Jesus nos ensinou. Pelo fruto se conhece a árvore. Uma boa árvore não dá um mau fruto. Uma má árvore não dá um bom fruto. Então, se nós aplicarmos isso, a avaliação dos espíritos com os quais nós estamos nos comunicando, nós realmente só nos deixaremos enganar se eles forem capazes de nos enganar, principalmente através de trabalhar a nossa falta de humildade. Meu irmão, você é um grande dirigente de reunião, você tem uma oratória de primeira qualidade, nós espíritos ficamos sensibilizados com a forma com que você se dirige a nós. Enfim, o espírita ou a pessoa que está em comunicação com os espíritos não está com o devido cuidado e daí a pouco está a serviço deles.
uma obsessão denominada fascinação, que está muito bem explicada lá no Livro dos Médiuns. Vamos ver então como é que é fechada a matéria de título Votos de Ano Novo de um Espírito de Leipzig. Vamos ler então o final do texto que o Espírita de Leipzig fez e que Kardec reproduziu na íntegra na Revista Espírita de fevereiro de 1868. O meio de se preservar dos maus espíritos é, primeiramente, fazer uma prece sincera a Deus. Em segundo lugar, jamais empregar o espiritismo para as coisas materiais. Os maus espíritos estão sempre prontos a satisfazer a todos os pedidos e, por vezes, se dizem coisas justas, geralmente enganam com intenção ou por ignorância, porque os espíritos inferiores não sabem mais do que sabiam na sua existência terrena. Os bons espíritos, ao contrário, nos ajudam em nossos esforços a nos melhorarmos e nos dão a conhecer a vida espiritual, a fim de que possamos assimilá-la à nossa. Tal o objetivo para onde devem tender todos os espíritas sinceros. Adolf Conde Poninsky, Leipzig, 1º de janeiro de 1868, portanto, membro da aristocracia da época. Então, o espírito, ou melhor, o espírita de Leipzig, Adolf, ele fala apenas duas coisas para a gente se preservar dos maus espíritos. Há várias outras coisas que ele poderia elencar, mas ele falou em duas. Primeiramente, fazer uma prece sincera a Deus. Vai conversar com os espíritos, faz uma prece sincera a Deus, pedindo assistência dos espíritos superiores, dizendo, olha, eu estou aqui com boa vontade, estou com amor no coração, mas na parte espiritual existe muito espírito inteligente, muito espírito capaz de enganar, e se engana outras pessoas, pode me enganar também, então eu não estou com medo de ser enganado não, mas é preciso que eu conte com uma assistência espiritual maior pelas minhas limitações, por aquilo que eu ainda não tenho condição de oferecer aos nossos irmãos que vão se manifestar, e porque não conheço tudo que preciso conhecer para poder eu sozinho ter absoluta certeza de que não vou ser enganado. Então, peço a Deus, a Jesus, aos seus mensageiros que estejam aqui nos ajudando no nosso trabalho. Essa é a primeira coisa que o espírita de Leipzig sugere. Depois, jamais empregar o espiritismo para as coisas materiais. Kardec, em toda a sua obra, seja nas obras básicas, seja através da Revista Espírita, ele sempre ressalta que o espírita não pode se valer da doutrina espírita para auferir qualquer benefício de qualquer natureza. Não é benefício material de dinheiro ou de facilidade da vida, não. Qualquer interesse, por exemplo, a pessoa quer médium tem uma mediunidade ostensiva, tem facilidade de se comunicar com os espíritos, então é vaidoso e gosta que através da sua mediunidade seja obsequiado, seja elogiado, seja, vamos usar uma palavra mais popular, seja paparicado pelos espíritos. Então o que acontece? Aquilo que falamos há pouco, o espírito inteligente querendo fazê-lo perder-se, o que ele faz? Ele fica assodando a vaidade do médium. Enfim, queridos irmãos, se nós temos qualquer interesse, por mínimo que seja, naquilo que estamos fazendo, na nossa relação com os espíritos desencarnados, vamos parar com isso, porque estamos entrando num caminho tortuoso.
Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.